Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui. A gente vai conversar hoje sobre a alegria. E falar sobre a alegria eu gosto bastante, porque quando a gente pensa em alegria, na verdade, o que é a alegria? A alegria é um estado de contentamento, é um prazer de viver. E se a gente parar para pensar, poxa, por que é que nós temos ou nós precisamos da alegria na nossa vida? Quando a gente programa a nossa reencarnação, a espiritualidade amiga, os benfeitores, eles nos presenteiam com algumas situações. E a alegria é o trunfo, é o presente que a gente ganha para facilitar a nossa vida aqui na Terra. Então, quando num processo reencarnatório, quem fica no plano espiritual chora porque nós vamos para a Terra e pode ser que durante o nosso processo a gente adquira outras situações que nos mantenham aqui por mais tempo, a espiritualidade amiga fala assim, pera, vamos parar. Eu vou permitir te dar alguns presentes e vocês vão utilizar para que vocês sintam e vivam um pouco da felicidade que a gente tem aqui no plano espiritual, lá no plano físico. Então, quando as pessoas falam, a felicidade não é deste mundo, a felicidade é do plano espiritual. A felicidade plena não é deste mundo, mas nós temos as pérolas que nos fazem sentir felizes aqui no plano físico. E uma dessas pérolas é a alegria. E aí vocês podem me perguntar, se a alegria é tão importante assim, se ela é um presente que a espiritualidade dá pra gente, quais são os benefícios que a alegria nos fornece no plano físico? E buscando as pesquisas científicas, porque até então, apenas o lado espiritualista tratava desses assuntos. E não tinham pesquisadores que viam os benefícios de tudo que a gente tem de bom. Geralmente, se pega, por exemplo, o mau humor, e aí vê todos os malefícios que o mau humor traz no nosso organismo. E hoje, a gente tem pessoas estudando o que é que as coisas boas causam na gente. Então, de um determinado tempo para cá, mais ou menos a década de 90 para cá, vem se estudando os benefícios de bons sentimentos no ser humano. E eles constataram que as crianças, elas são mais alegres que os adultos. Ah, mas espera aí então, Viviane. Você está falando que criança é mais alegre? Como que eu sei que uma pessoa é alegre ou não? A gente representa a alegria através dos sorrisos, através das risadas, porque o sorriso ele é um pouco contido e a risada é quando eu esbanjo o sentimento. Então, eles fizeram a pesquisa com as crianças e viram que as crianças sorriem 150 vezes por dia e os adultos apenas 6. E se a gente parar para pensar, e eu vou falar para vocês todos os benefícios de sorrir, vocês vão falar assim, então elas são mesmo mais felizes. Por quê? Quando a gente sorri, solta uma carga de hormônios dentro da gente, e esses hormônios produzem imunidade. E o que a imunidade faz? Nos protege contra as doenças. Quando a gente gargalha, a gente produz elementos dentro do corpo que ficam até 45 minutos com aquela sensação gostosa
Depois daquela... Sabe quando vocês encontram assim aquela pessoa que vocês gostam e sorriem, abraçam e contam os causos e se sentem bem? Esse sentimento fica 45 minutos no organismo, refletindo coisas boas. E aí o nosso organismo começa a absorver isso e a gente começa a viver uma situação de mais tranquilidade. Um outro benefício físico do sorriso é que pessoas que sorriem mais, aquelas que ficam menos estressadas, menos carrancudas, elas emagrecem 20% a mais. Ou seja, as pessoas que sorriem, não, elas não são mais magras, mas o organismo trabalha melhor, porque a gente só emagrece quando o nosso metabolismo tá bacana. A gente é menos estressado. E essas condições, elas são físicas apenas. É o que o nosso organismo responde pelo sentimento. Se a gente parar para pensar nas questões mentais, quando nós sorrimos, e o sorriso é espontâneo, como ele rebate diretamente naquilo que a gente produz no corpo, a gente fica mais tranquilo, a mente é mais tranquila. Quando a mente é mais tranquila, a gente consegue raciocinar com mais serenidade. Porque as coisas que são importantes na nossa vida, muitas das vezes a gente atropela essas situações porque a nossa mente não está serena, não está calma. E o sorriso traz isso para a gente, traz essa tranquilidade, porque é a sensação de bem-estar que nós vivenciamos. E tem o principal aspecto, que é o aspecto social. Quem gosta de ficar do lado de gente que fecha a cara? De quem não conversa? De quem pensa em si próprio apenas? Ah, Viviane, mas você está falando de uma situação que não tem nada a ver com o sorriso. A gente vai começar a associar algumas atitudes com alguns elementos. O que é comprovado cientificamente é que as pessoas que sorriem, elas são muito mais felizes. E se a gente pensar que a felicidade é o elemento chave da nossa vida para poder transformar a vida do outro, quem que não quer ser mais feliz? Fala, opa, para que eu quero isso para mim. Mas depois falando dos benefícios então, como eu faço para sorrir mais? A primeira atitude, e a mais simples de todas, seguir as crianças. Se as crianças riem 150 vezes por dia, os adultos só 6, o que é que elas estão fazendo de diferente que nós ainda não percebemos? As crianças são mais espontâneas, elas são naturais, elas são sinceras. Por que a gente maqueia, então, os nossos sentimentos? Porque é a sociedade que diz que eu preciso ser polido com o outro, então eu começo a maquiar aquilo que eu sinto? Elas amam com mais intensidade. Como é amar com mais intensidade? Nós estamos amando. E aí tem um passo a passo assim que eu achei muito bacana, que vai dentro de todos os ensinamentos de Jesus. Se a gente parar para pensar em algumas mensagens do Emmanuel, ele veio e disse o seguinte: olha, vocês têm todas as instruções para serem felizes. Só que não se esqueçam da responsabilidade, porque vocês são o 5º evangelho. Aí você fala, ai meu Deus, 5º evangelho?
que isso significa? Isso significa que Jesus deu para a gente a liberdade de ser evangelho para o outro. E a responsabilidade, porque é muito sério você ser o exemplo para o próximo. Todos nós somos. Isso não é exclusividade de ninguém, não é do Chico, não é do Emmanuel hoje encarnado, não foi da Madre Teresa, somos nós, o quinto evangelho. E pensando nos presentes que nós ganhamos quando nós encarnamos, e o sorriso é uma delas, como eu posso trazer o sorriso na minha vida e representar o quinto evangelho para o outro? E a gente tem algumas dicas então de como ser alegre. Esteja confortável consigo mesmo. O que é estar confortável? Eu, Viviane, dentro de tudo que eu sou, eu estou feliz. Porque eu sou aquilo que é necessário para a mudança minha e do outro. Se aceitar como a gente é. E isso vai muito além de querer ter. Isso é ser. Ah, mas eu sou cheia de imperfeições. A gente vê a espiritualidade trazendo a necessidade da reforma íntima, e aí eu fico pensando, poxa vida, eu preciso ser menos egoísta, menos orgulhosa, menos invejosa. E isso vai deixando a gente assim, né? Ai, eu sou isso, então como que eu vou ser mais alegre? A gente precisa ter consciência que agora, nesse momento, nós somos o melhor que nós podemos ser. Amanhã eu serei melhor do que hoje, mas agora eu sou o máximo de mim. E no meu máximo eu consigo mudar o outro. E não é mudar, olha Estela Onishi, você não é mais essa pessoa, você é a pessoa que eu quero. Não. Eu mudo ela proporcionando situações em que eu não proporcionava. Então eu mudo o estado dela, eu quero deixá-la mais feliz. E eu sou responsável por isso. Se a gente viu todos os benefícios do sorriso lá atrás, que ele causa entusiasmo, que ele diminui o estresse, nós conseguimos sorrir para nós próprios? Nem assim não dá certo. Porque se eu sorrir sozinho e olhar no espelho, não tem o mesmo impacto. O sorriso, ele precisa de reciprocidade. E às vezes a gente pode sorrir para alguém e a pessoa não retribuir o sorriso. Aí a gente faz aquela cara meio de sem graça, né? Porque não foi retribuído, mas ele é contagiante. Se alguém sorrir para você, dificilmente você vai conter o seu sorriso. Então, ter consciência de quem você é o primeiro passo para beneficiar o outro. É o primeiro passo para ser alegre. O segundo passo, ajudar alguém em necessidade. E aí vocês podem falar o seguinte, mas eu não tenho nem para mim, como eu vou ajudar o outro? Mas a gente não consegue ajudar uma pessoa a carregar uma sacola, atravessar a rua, olhar no olho da pessoa enquanto a gente conversa? As ajudas, gente, elas não são somente materiais. É claro que a ajuda material, ela conta muito, porque se você tem fome, o que sacia sua fome física é o alimento. E se você não tem, e alguém vier te oferecer, é claro que será muito bem-vindo. Mas a ajuda, aquela pessoa está precisando da minha presença, e não é de mim, é da minha presença, essa é uma ajuda. É interessante, porque todas as mensagens de André Luiz, principalmente, elas são sempre com o foco no outro. Então, se você quer ser mais, se você não quer desanimar na vida,
auxilia o outro. A gente rebate, eu vejo a palavra caridade muito batida, porque a gente vê caridade como eu venho aqui no centro, pego o alimento do centro, entrego para a família, ufa, fiz caridade, estou tranquila. Não, gente, fazer caridade com material do centro é muito fácil, porque eu só saio da minha casa. Ah, Viviane, mas você está falando isso, mas a gente faz a parte mais difícil, que é ir lá, se apresentar, se mostrar para as pessoas. Qual que é o verdadeiro trabalho que a gente faz? Porque para uns é fácil se apresentar para os outros, né? Então, eu vou lá no centro, eu pego todo o alimento do centro que tem disponível para esse trabalho e vou lá e faço o trabalho, me apresento e a gente faz uma conversa. E as pessoas que não conseguem se apresentar? E aquelas que vão ao centro só para fazer a sopa? Só para picar os legumes? Só para limpar o espaço? Então, cada um tem uma necessidade. E essa necessidade de trabalho, ela precisa ser sempre em benefício do outro. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que fazer ou ter essas atitudes melhora para a nossa vida. E aí não é mais o trabalho que o centro desenvolve, ou não é mais a minha necessidade, é a necessidade do outro. Porque muitas vezes a gente vai lá e entrega o alimento e a pessoa já não está mais precisando do alimento, ela precisa do alimento espiritual, que é a palavra, que é o estudo. E nós estamos preparados para ser o alimento espiritual das pessoas? Qual é a nossa transformação nesse momento? Outro tópico. Olhar para o lado positivo das coisas, mas ser honesto. Se a gente pensar no nosso momento político, e isso acredito que todos vêm sentindo, um descontentamento muito grande. E esse descontentamento as pessoas estão levando para a sua vida pessoal. Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava em sala de aula e assim, a minha matéria não tem nada a ver com política. E eu estava lá, conversando, trabalhando com plantas ainda, falando de plantas e tal. Aí os alunos viraram para mim e falaram assim, professora, que mundo você vive? Não, porque olha a crise política que a gente está vivendo e você está falando de plantas. Aí eu falei, gente, pera. Vamos parar tudo. Olhar o que está acontecendo e imaginar que é algo que não é bom, até aí tudo bem. Mas a nossa vida continua. O que é que eu, como pessoa, posso fazer para mudar o quadro político do país? Eu tenho alguma coisa para fazer? De prontidão, não. Mas e aí, e indiretamente? Como assim? E a gente começou a discutir. Então, por que está essa crise? Porque todo mundo rouba. Peraí, se tem uma fila, você corta a fila dos outros? De vez em quando. Então, qual que é a diferença? Se você está se beneficiando de uma situação e o outro também está. Mas está mexendo com a nação inteira. Mas você está mexendo com algumas pessoas que estão ali. Você pede favor político? É só um reloginho de água que eu vou colocar aqui que não podia ser colocado. Então, o que nos muda com relação a eles que estão lá? É a proporção. Será que se nós estivéssemos lá, nós não faríamos as mesmas coisas ou piores? Viviane, você está sendo muito pessimista. Não, gente, isso é uma hipótese.
E aí, o que é que pode ser feito para melhorar então? Porque essa é a grande chave. A gente não consegue mudar no caso da... Vamos pensar assim, num âmbito familiar. A maioria das famílias tem problema de relacionamento. Então, às vezes é entre irmãos, às vezes é entre tios, enfim, cada um na sua situação. Ah, mas também aquela tia lá, você tem que ver como ela é difícil de trabalhar. Pera, o que é que você pode fazer para melhorar a convivência? A gente tem que aprender a se colocar na situação positiva, porque o negativo já existe. E vocês podem observar, o negativo, ele é tão impregnante que quando a gente vê algo de ruim, aquilo gruda na gente e logo a gente já dá aquele baque. Se nós não tivermos forças para reestruturar, a gente deixa o negativo contaminar. A gente vai falar mais, tem um tópico que eu vou até falar dele agora. Manter-se com a mente aberta. Jesus, em uma das suas passagens, ele disse o seguinte: os pássaros não precisam trabalhar e correr atrás dos alimentos, e Deus oferece os alimentos para eles todos os dias. O que significa isso? Ter fé. Quantas vezes a gente diz o seguinte: eu tenho fé, eu acredito que Deus vai resolver o meu problema. Principalmente quando ele rebate na questão física, que é através da doença. Mas dentro da gente está aquela inquietação. Ai, meu Deus, e agora? E se fulano desencarnar? E se eu desencarnar? A gente não confia. No entanto, quando a gente vai andar de carro, de ônibus, de avião, a gente confia inteiramente a nossa vida no motorista. Muitas vezes a gente nem conhece o motorista. No médico que está fazendo a cirurgia. E a gente deixa conduzir. Só que a gente não acredita, não confia em Deus, que é o nosso Pai, que é o Ser que mais nos ama. E por que manter a mente aberta é importante? Porque a partir do momento em que eu crio o elo de confiança, eu aceito as coisas que eu estou passando. E quando eu aceito as situações que eu estou passando, eu tenho um sentimento de tranquilidade, porque independente da situação, tudo vai ficar bem. Se eu tiver uma doença e eu não melhorar e eu desencarnar, tudo vai ficar bem. Porque eu vou ser socorrida no plano espiritual, porque a minha família vai ser amparada aqui. A gente precisa acreditar e confiar que as coisas vão ficar bem. Isso é um exercício diário. Aceitando a bondade de Deus sobre nós, nós somos mais alegres. Porque a confiança traz isso. Pensem nas pessoas que vocês confiam. A gente até solta assim o peso, não solta? Fala assim, poxa, aquela pessoa é ponta firme, eu confio inteiramente nela. Isso traz tranquilidade. Isso traz quietação no nosso coração. Isso nos deixa mais alegres. Estou mentindo, gente? São sentimentos simples que transformam a nossa vida. Outro tópico. Ouvir. Ouvir é um assunto muito interessante, porque nós não ouvimos o outro. Quando nós conversamos, a pessoa fala uma coisa pra gente, a gente não espera ela acabar de contar e a minha mente já está trabalhando. Nossa, ele falou que aconteceu isso com ele, mas comigo também aconteceu e eu vou contar, e o meu é mais importante, e o meu é mais grandioso, e eu sofri mais do que ele. Ou seja, nós não sabemos ouvir as pessoas.
E saber ouvir é importantíssimo tanto para quem ouve quanto para quem conta. Isso nos permite ser mais alegres. Sabe por quê? Porque quando alguém está contando alguma coisa para a gente, boa ou ruim, quando ela está contando boa, ela vai liberando energia e a energia vai envolvendo a gente quando a gente se permite. Então imaginem o seguinte, eu chego aqui e eu queria muito estar grávida de menino porque eu tenho uma menina. E eu estou grávida de menino. E aí eu chego para vocês, nossa gente, vocês precisam ver, agora é menino e vai chamar Pedro e é assim, assim, assim. Ou seja, eu estou lançando para vocês uma carga energética muito grande. E se a gente pensar que o nosso organismo, que nós vivemos de energia, isso é muito importante porque eu estou presenteando, assim como a gente presenteia as pessoas o tempo todo, com uma carga boa de energia. Mas aí, se quem está do outro lado não souber ouvir, qual que é o processo? Nossa, olha lá, ela está feliz porque vai ter um menino. Mal sabe ela que ela vai ficar a noite inteira sem dormir, porque depois ele vai brigar com a filha dela, porque a menina é terrível, ainda mais vai chamar Pedro. Nossa, todos os Pedros que eu conheço são terríveis. Ou seja, o que eu estou criando? Uma barreira invisível para não receber a carga boa que a pessoa está emitindo. Porque eu já estou bloqueando negativamente o que a pessoa está falando. Pode ser o contrário também. Pode ser que a pessoa que esteja falando não está falando uma coisa bacana. Ela está revivendo algum sentimento de ruim que aconteceu. E qual que é o nosso papel como ouvinte? Silenciar. O silêncio, ele é um dos presentinhos que a gente ganha no momento da encarnação, que é o que acalma o nosso coração. Porque, gente, vamos pensar numa situação específica. Pode ser que às vezes a pessoa perdeu um ente querido. E a gente gosta muito das pessoas, tanto da pessoa que desencarnou, quanto das que estão no momento do velório. E a gente sente uma necessidade muito grande de conforto. E aí você chega e vai falando para a pessoa, nossa, a pessoa era tão boba, e não sei o que, enfim. A gente quer se solidarizar com a situação. Só que às vezes a pessoa não está preparada para ouvir tudo aquilo que a gente quer, ela só quer um abraço e ficar quietinha. Ou então pior, às vezes a pessoa está passando por um problema e aí a gente quer arrumar solução para o problema. Mas nós não estamos vivendo o problema daquela pessoa. E mesmo se já tivéssemos vivido, nós somos aquela pessoa? Nós sentimos como ela? Nós vivemos como ela? Não. Então, como a gente vai orientar se nós não vivemos a situação dela como ela? Então, saber ouvir é um dos mecanismos que mais permite a nossa felicidade e a felicidade do outro. Porque muitas vezes a gente pode orientar a pessoa e ela tomar uma atitude em cima da nossa orientação que não vai ser bacana, que vai prejudicar muito mais ela, até porque as nossas vivências são diferentes das vivências das outras pessoas. As nossas atitudes são diferentes. Silencia. O silêncio é o presente que a gente tem. Outro tópico, e esse eu vejo como um dos mais importantes, não desanimar as pessoas. Nós temos a tendência natural de ver o lado ruim das coisas, somente o lado ruim. E o que acontece quando eu entro nesse processo de desanimar o outro? Vou fazer a pergunta diferente.
Sabe aquelas pessoas que todo mundo tem 1, 2, 3, 5, 10 na vida? Que são aquelas que você gosta de estar junto, aquelas que te envolvem e você não sabe nem por quê. Aquelas que são surpreendentes, podem fazer análise da pessoa. Ela é super otimista, ela tem pensamentos bons, ela não desanima diante das dificuldades. Ela é incrível. E essas pessoas são importantes. Aí você fala assim, nossa, eu quero estar do lado dela o tempo todo, eu vou colar. Tem pessoas que a gente fala, vamos colar nelas. Por quê? Porque elas vibram emotividade, elas vibram alegria, elas vibram vontade de viver. E a principal característica delas é ver o lado bom das coisas. É claro, gente, que nós precisamos do equilíbrio. Quando eu só vejo coisas boas e não vejo as coisas ruins, eu fico tola. Porque nós precisamos ponderar. Mas dar carga ao que nós temos de ruim e não ao que nós temos de bom, isso é muito triste. Por quê? Nós estamos desperdiçando oportunidades de viver mais feliz, de fazer o outro mais feliz, por conta da maneira como a gente encara a vida. O último tópico: faça algo, movimente-se. O faça algo não tem nem a ver com o faça algo para o outro. Faça algo com você mesmo. Sabe aqueles momentos que a gente está afundado assim, naquela tristeza, naquela preguiça, e aí de repente parece que a espiritualidade vem e fala assim, chacoalha, vamos lavar a louça, vamos varrer a casa, vamos sair. Movimentar-se gera vida. E quando a gente se movimenta, e principalmente quando a gente tem o outro como oportunidade de troca de emoções, isso nos faz sentir vivos. Isso melhora a nossa vida. Tem uma prece bem bacana, eu até trouxe ela para a gente fazer o fechamento, e é da irmã Maria dos Anjos. E ela chama assim, oração pela alegria. Procure amar em vez de odiar. Procure rir em vez de chorar. Procure criar em vez de destruir. Procure perseverar em vez de renunciar. Procure louvar em vez de criticar. Procure curar em vez de ferir. Procure dar em vez de roubar. Procure atuar em vez de adiar. Procure crescer em vez de amesquinhar. Abençoar em vez de maldizer. E a frase mais importante, procure viver em vez de morrer. E se a gente pensar que a vida é eterna e que a gente morre pelas atitudes que a gente deixa de fazer, o Haroldo Dutra Dias tem uma frase muito bacana e eu gosto muito de pensar nela para me motivar a movimentar-se, que ele diz o seguinte, que às vezes nós vivemos o sono da carne e aí nós acordamos no plano espiritual com a sensação de que nós passamos uma vida de morte aqui e teremos uma vida viva lá. E na verdade a gente morre todas as vezes que a gente deixa de proporcionar a felicidade e a alegria para o outro. Porque a partir do momento que eu semeio o canteiro do outro, eu sou abençoado com o perfume que as flores que crescem no outro me proporcionam. Então, eu desejo para esta semana, assim como foi feito na prece, que a gente possa utilizar os mecanismos da alegria para nos beneficiar, mas que as pessoas ao nosso redor sejam as maiores beneficiadas com aquilo que nós estamos plantando agora. E é isso, gente. Bom dia.